Já ouviu falar de uroginecologia? É uma subespecialidade da urologia e ginecologia. A doutora vai falar se é nova ou não, mas eu não conhecia. Conheci faz uns 5 anos e vou falar hoje com a doutora Lilian. Doutora Lilian Fiorelli, ela é médica da Mulher 40 mais, uroginecologista, especialista também em sexualidade feminina pela USP. Vamos lá. Doutora Lilian talvez já esteja aqui, porque eu vi que ela já tinha entrado na outra live. A gente vai falar de temas como escapes de xixi, olha aqui a doutora, escapes de xixi, assoalho pélvico, pronto, deixa eu... Excelente, e eu tô muito feliz que ela aceitou fazer essa live comigo. Ela é craque, doutora Lilian. Olá, doutora! Olá! E aí, tudo bom? Tudo! E você, médica das 40 Ai, mais? você viu que chique? Desculpa a minha voz, eu tô um pouco gripada, mas vai dar tudo certo aqui. Vai. Muito Doutora, primeira bom. coisa, Vamos explica lá. o que é uroginecologia, a sua especialidade. É nova? Quanto tempo surgiu? Do que se trata? Vamos lá. Uroginecologia é uma parte, uma especialidade da ginecologia que trata do aparelho urinário feminino. E ele até não é muito conhecido porque a maioria dos médicos que se formam em ginecologia, eles têm durante a residência médica algo sobre uroginecologia e acaba aí meio que sabendo os princípios, mas para realmente, né, atuar na área, a gente acaba fazendo uma pós-graduação Hum, e a gente atua principalmente nos sintomas de incontinência urinária, hum. prolapsos uterinos, que é aquela bola na vagina, bexiga caída, Hum. infecções urinárias de repetição e também dor pélvica crônica. E ainda dor na relação sexual entra nisso também, que são alguns diagnósticos diferenciais. Excelente. Então, escape de xixi, vamos falar aqui. Dor no sexo, vamos falar aqui hoje. Vamos falar de infecção urinária, que atordoa muitas mulheres, e principalmente quando elas vão envelhecendo, a gente parece que tem mais infecção urinária. Eu quero saber por quê. Por onde que você quer começar a falar? Vamos lá. Aqui, como a gente está falando de mulheres menopausa, perimenopausa, né? Então, eu acho que tudo é tudo meio que junto, né? Então, eu acho que vale a pena a gente entender o que acontece nesse processo de menopausa e perimenopausa para que tudo isso aconteça, né? Hum. Então, na menopausa, como você já disse aí durante as milhares de lives que você fez aí, você tá com É, força aí, viu? a Parabéns. sua é a penúltima. Agora só tem as 9 da doutora Carol, que é a saúde dos olhos, que ela vai explicar tudo dos. Porque a gente Uhum. pensa que. Né, eu tô pegando todas essas especialidades, desculpa te interromper, doutora, porque assim, porque daí segmenta e a pessoa fala, ah, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não sabia. Porque senão você faça uma live geral. Uhum. Fica muito assunto e a mulher fica perdida. Assim, isso acontecia Exato. muito comigo, que eu não entendia. Por exemplo, a sua olho pélvico, a sua é muito segmentada e tem muita coisa que acontece. Exato. Então, né? Mas pode explicar aí da menopausa, pode falar, porque Então sempre vamos tem lá. gente chegando, Só um geralzão, então, o que acontece nesse período? Perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, alterações hormonais que vão mexer com o corpo inteiro. E aí a gente sempre pensa em fogachos, insônia, em mau humor, mas tudo que acontece no nosso corpo acontece no assoalho pélvico também. Hum, Então você tem uma diminuição de massa muscular no corpo, mas também no assoalho pélvico. Você tem uma diminuição no colágeno no corpo, mas também no assoalho pélvico. Você tem uma dificuldade de circulação sanguínea nas periferias, que vai deixando a pele cada vez mais fina. hum, E isso deixa não só a sua pele do corpo, mas a mucosa vaginal mais fina hum, e mais fácil de rasgar. Então, por conta de todas essas alterações, a gente vai perdendo sustentação nossos órgãos pélvicos e com isso funcionamento também, tá? E aí o que a gente mais vê assim de primeira é a incontinência urinária, sim. tá? Porque se você for ver estatisticamente, uma em cada 3 mulheres
depois dos 40 anos, tem algum tipo de incontinência urinária. É muita gente. Se você conhece 3 mulheres na menopausa, uma vai estar reclamando disso. Então, ou não tá E, contando pra ninguém. e isso é ruim, não tá contando pra ninguém, né? Pelo menos pro médico tem que contar. Eu percebi que no início, na perimenopausa, eu sentia, mas até a gente chegou a fazer uma entrevista, eu sentia, mas não era como eu sinto hoje. E eu faço os exercícios para assoalho pélvico, mas talvez eu tenha que me consultar. Eu vou aí para fazer mais e de forma mais focada como rotina, né? Você tem Exato. aí algum assoalho pélvico aí, Tenho. alguma Aqui, ó. físico? Aí eu vou tirar um pouquinho os comentários. Eu gosto sempre de mostrar, porque assim, eu me baseio por mim. Eu não entendia nada e acho que você olha a mulher, você fala, nossa senhora, isso aí tudo tá dentro de mim. É Exato. desse jeito grande está. Você pode descrever o solo pélvico, falar os Sim. órgãos que tá. Então, ó, esse daqui é a pelve da mulher, Hum, tá? O normal da nossa pelve é ela ser levemente inclinada aqui para frente, tá? E aí os nossos órgãos, todos os nossos órgãos, então inclui bexiga, intestino, útero, vasos. Então tudo isso aqui, ó, está sustentado por esse monte de músculos, tá? Então hum, se a gente pensa e fala assim, como que tudo isso não cai, né? Porque não tem osso aqui, não tem osso. hum, Isso aqui é um hum, buraco, né? hum. Então é só músculo, tá? E esses músculos estão presos em ligamentos, em fáscias, e por isso que assim, a musculatura do assoalho pélvico é fundamental. Se você não tem força nessa região, Vai os cair. órgãos caem. Não tem jeito, Tá aqui a tal tá? da bexiga caída e tudo isso, né? Que você vai explicar. Exato. Tá. E aí o que acontece é que a mulher, ela passa ao longo do período da vida dela por vários fatores de risco. Então, Hum, o principal deles acaba sendo, primeiro, partos, né? Então, hum, gestações e partos, porque isso que acontece. Na gestação, você está aumentando o peso aqui dentro da barriga. Pensa que esse complexo muscular tem que sustentar todos os seus órgãos e mais um bebê, e mais uma placenta, líquido amniótico, muita coisa para aquele assoalho pélvico. Então, o simples fato de estar grávida já é um fator de risco. Mais de uma gravidez aumenta mais o risco. Parto normal, mais o risco hum. ainda. Não é uma apologia cesárea, eu acho que parto normal tem super vantagens, mas a gente precisa entender que existem riscos de lesões. Então, se a gente for ver aqui dentro, tem 3 buraquinhos. O primeiro buraquinho é a uretra, o segundo é a vagina, o terceiro é o ânus. Pensa que o bebê tem que passar aqui, ó, nesse buraquinho da vagina. Sim. Então, assim, ele dilata tudo isso aqui, ele acaba afastando todos esses órgãos e, às vezes, acaba tendo algumas lesões que não são percebidas durante o parto e não são corrigidas porque não devem ser corrigidas durante o parto. A anatomia está toda desconexa ali. E aí, com isso, você já tem uma fraqueza do assoalho pélvico só por isso. Mas Mas muitas mulheres, depois você pode corrigir. Pode, não depois é? você pode corrigir, Isso é coisa né? que costura a vagina, assim, de forma popular, é isso? Porque. Basicamente isso, algumas mulheres no intraparto, elas têm algumas lesões que são perceptíveis, então lacerações, ou às vezes até a própria episiotomia que alguns médicos fazem. Hoje a gente não faz de rotina, então a gente só faz quando realmente precisa, que é a principal indicação é que você faz um cortinho aqui na região da vagina lateral, exatamente para ele não rasgar e pegar ânus. Porque a pior situação é quando você rasga até o ânus aqui. Então, se você vê que vai rasgar até o ânus, corta na lateral para não ter esse tipo de situação. E isso sim, a gente. Para incontinência urinária também. Você tem. Para incontinência urinária, a gente tem que fazer cortinhos e Não, dá pontos, para é isso? você fazer operação também. Sim, Para cirurgia. melhorar. Sim, então passou todo esse processo, né? Então, a menopausa, que é um outro fator de risco aí para incontinência urinária. A mulher, ela pode, se ela começa com sintomas de incontinência urinária, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação para saber o que está acontecendo. Existem vários tipos de incontinência urinária. Então, aqui eu estou falando de uma incontinência urinária por falta de suporte. Então, geralmente, que a gente chama de hipermobilidade do colo vesical. Eu vou até mostrar vou fazer uma demonstração com uma bexiga aqui, Mostra. que eu acho que vale a pena para a gente entender como que funciona a bexiga. Por que a gente perde urina? Peraí. Agora que eu tô resfriada, eu tossindo e é impressionante como escapa a urina.
muito pouquinho, né? Escapa um Uhum. pouquinho, às vezes um pouquinho, mas isso começa a se tornar uma coisa que você... Por exemplo, eu que já estou ligada, porque estudo isso, porque falo com um monte de médico, porque isso aqui, eu falo, agora eu acho que eu preciso fazer alguma coisa mais consistente, porque tá escapando mais do que escapava, né? Sim. E assim, o que você está vivendo é o que a maioria das mulheres vivem, tá? Porque você vai aumentando o fator de risco com o passar do tempo, não tem jeito, tá? Até para você entender o que deve estar acontecendo com você, então assim, a nossa bexiga, para ela conseguir armazenar urina, ela precisa ter toda essa região de dentro da bexiga Hum, relaxada e a região da uretra fechada, Tá contraída. bom, Então aí a gente consegue aqui ter um bom papo, tranquilo e ninguém tá fazendo xixi. A tá bom. partir do momento que essa bexiga fica muito cheia, ela avisa o cérebro que ó, tá na hora de fazer xixi. Aí você vai lá pro banheiro, o que acontece é esse esfíncter aqui, que é da uretra, ele relaxa, a bexiga aqui contrai e você perde xixi, tá? Então Tá isso bom. daí quando você vai urinar. Numa situação anormal, duas Hum, coisas podem estar acontecendo. Ou a bexiga está contraindo numa hora que não era para ela contrair, e dá uma hum. vontade louca de fazer xixi, e às vezes você tem que sair correndo, senão você perde mesmo o xixi, tá? Ou o que acontece, peraí, Vai lá, doutora. ou o que acontece, às vezes você até tá com a bexiga relaxada, mas você tem uma tosse, um espirro, e Hum, aí a uretra não conseguiu deixar essa uretra fechada, e aí você acaba perdendo, tá? Isso porque tá Então, flácido porque tá o flácido. assoalho. Hum, Exato. É o meu caso. Então, Já tá, você já tá se diagnosticando aí, né? tá flácido, preciso fazer esse exercício com mais. Tá. Então daí ela vai E aí a começar. nossa E aí a nossa primeira linha é, primeiro, diagnóstico. Ok, diagnóstico, vamos supor aqui, Maria Cândida está com um períneo mais flácido, mais fraco. Fisioterapia é uma das primeiras linhas pra gente de tratamento. Então, fortalecimento muscular. Esse fortalecimento, algumas vezes, precisam de um estímulo elétrico junto. Então, Hum, nem sempre, a gente não foi treinado ao longo da nossa vida a fazer exercício dessa região. Então você pensa, uma vida inteira que você não trabalhou o músculo. É difícil, às vezes, você acionar e acionar direito. Muitas pacientes que eu peço para ela contrair, ó, contrai agora, eu coloco 2 dedos na vagina ali, falo para ela contrair aqui, ó, para fechar os meus dedos. Ela contrai glúteo, contrai perna, contrai barriga, mas não contrai hum, períneo. Ela hum. não consegue, ela não tem a noção do que é essa musculatura. Então a fisioterapia, às vezes, trabalha essa propriocepção, a eletroestimulação é uma das formas que ela vai começar a ter uma contração supramáxima, né? Mais do que ela conseguiria contrair, e também ajudar nessa reabilitação. E depois ela consegue fazer isso sozinha. Hum. A grande maioria dos pacientes nem precisa falar: olha, agora é a hora do meu exercício de assoalho Vai pélvico. estar A grande maioria, fazendo. ela vai colocar isso na rotina. Então ela sabe que na hora que ela tossir, que ela espirrar, já vai estar automático aqui na cabeça dela de fazer a contração antes de tossir e espirrar. E aí uma contração forte o suficiente que supere a força da tosse, né? Então ela tem que estar com a musculatura boa. Ela vai fazer exercício físico, vai fazer um agachamento, vai fazer mesmo que seja um bíceps, contrai períneo. Então ela Hum. contrai períneo e ela vai colocando isso na rotina dela. E aí, com isso, você tem uma reabilitação bem melhor. Fora isso, alguns alimentos. Então, tem aquela outra incontinência urinária que é de urgência, que tem que sair correndo para fazer Hum. xixi. Às vezes, ela é acionada por alimentos. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com alguns alimentos. Por exemplo, Café, porque o café. café. O café, ele é irritativo, né? Ele é diurético. Então, você pode ver que se você toma um café, daqui a pouquinho vai dar aquela vontade de fazer xixi. Isso numa pessoa normal, tá? Hum, E não é pela quantidade de líquido, é porque ele estimula, ele é mais diurético mesmo. hum, Numa pessoa que já tem uma bexiga, que a gente chama bexiga hiperativa, essa pessoa ela vai ter mais vontade ainda e mais chance de perdas urinárias, porque ela já hum. tem a doença, ela já tem aquela condição. Então, a gente evita alimentos então de cafés ou derivados de cafeína, mas eu tô falando no público específico que tem urgência, vontade de sair correndo para fazer xixi, não é o Hum. desforço, tá? Diferente. Então, café e derivados, cítricos, então vai a laranja, limão, kiwi, tomate, Hum. bebidas alcoólicas, assim, não tem jeito, tomou,
tem mais Então, chance de solta incontinência o urinária. intestino também, bebida alcoólica, de repente solta o intestino se você bebe muito. Tem tudo a ver, né, ali, porque tá Tudo a tudo no ver, assoalho tudo a pélvico. ver. Ah, Exato. Então, essa é uma outra mudança aí do estilo de vida que às vezes a mulher tem que fazer, tá? E algumas mulheres que têm bexiga hiperativa, o que que acontece? Ela contrai tanto chamando para fazer xixi, que na hora de fazer xixi, ela não consegue esvaziar, ela fica bobinha. hum, Então você tem o que a gente chama de retenção urinária, sobra xixi lá dentro. Daqui a pouco ela quer fazer xixi de novo e sobra xixi lá dentro. Xixi hum. acumulado, infecção urinária. Isso Então é Isso acontece com as mulheres que têm que acordar muitas vezes à noite, porque assim, a mulher na menopausa, ela reclama muito de que ela tem que acordar. Eu não acordo porque eu tomo água até o limite. Agora eu estou tomando água por causa da minha garganta, mas assim, essa hora eu não fico tomando água nem chá, não exato. tomo, porque senão eu vou acordar à noite. Agora, Uhum, muitas reclamam que o sono não é o mesmo porque elas têm que fazer xixi, faz pouquinho, aí volta. Aí acorda de sim. novo, pouquinho. Por que que isso acontece? Existem diversas causas para Tá, isso, mas a principal é a fraqueza do assoalho pélvico. A gente tem na nossa bexiga, eu vou encher de novo aqui para mostrar. Peraí. pode encher, vou tirar de novo, depois eu volto vocês. Hum, Então, ó, a nossa bexiga, ela tem uma região aqui atrás, que é bem onde ela encosta na vagina, que forma meio que um triângulo, hum, que é a uretra, onde entra os ureteres de um lado e do outro e forma esse triângulo, chamado trígono vesical. hum, Essa região é uma região que tem receptores de pressão. Então, toda vez que a bexiga está distendida, hum, ela avisa o cérebro que a bexiga está cheia. Então, hum, ela é o que coordena a bexiga, tá? Na hora que você dorme, essa região ela repousa sobre a vagina. E se hum, você não tem um assoalho pélvico que suporte, é como se toda hora você estivesse estimulando essa região. E hum. toda hora tá dando vontade de fazer xixi. Você acabou de fazer xixi. Você deita, você sabe que não tem nada lá dentro. Aí você deita para dormir. Você fala, tô com vontade de fazer xixi de novo. Exatamente por isso, porque você E tem o um assoalho que a pélvico. gente. E tem uma forma de dormir que melhora isso? Tem alguma coisa? Geralmente a gente tem que tratar a bexiga hiperativa, tá? Ah. Então a gente vai ter que Pessoas tratar. imperativas, doutora. Pergunta boba. Pessoas imperativas têm bexigas imperativas? Ah, vamos dizer que sim. Assim, tem várias causas para bexiga hiperativa, tá? A Hum, gente falou da parte hormonal, a menopausa é uma delas, mas sim tem uma questão, eu não diria psicológica, é mais química mesmo, porque tanto a ansiedade, a hiperatividade, né? Você vai participar de uma apresentação, você está nervosa. hum, Então, toda essa liberação química que tem dentro de você ativa a bexiga e você quer fazer xixi toda hora. hum, Então, essas são, às vezes, uma situação de bexiga hiperativa situacional. Eu tô nervosa, tô tensa, quero fazer xixi, tá, tá, tá. Passou aquele momento, parece que não dá mais vontade de fazer xixi. tá, quando tem uma reunião importante e tudo, daí as pessoas querem, Isso. né? Isso, Né? essas são situações que, assim, se for realmente muito incômodo ao ponto de dar uma incontinência urinária, a gente faz tratamento bem específico. Tem algumas medicações que a gente pode usar no tratamento da bexiga hiperativa que deixa a bexiga Hum, mais relaxada, hum. né? E aí a gente, meio off-label, mas a gente usaria só na situação. Você vai lá, você usa só na situação, deixa a bexiga relaxada, bonitinho, passou a situação, para a medicação. Então, é bem pontual. Então vamos ver se eu entendi até aqui, se eu fui uma boa aluna. Vamos lá. Vamos As lá. mulheres, nós crescemos, nós nascemos e crescemos, adolescentes, só que temos tudo que vai dentro da gente, só que a gente não estuda nada disso, né? Portanto, a gente devia estudar e a gente devia aprender a fazer o exercício pélvico desde que a gente é nova, 20 e poucos, 25 e tudo, para que se torne um hábito, para que aquilo seja automático e para que o nosso assoalho pélvico fique resistente, principalmente quando eu chego aqui nos 50 anos. Mas esse Exato. assoalho pélvico, quando a mulher decide ter um filho e tem uma gestação, se de repente ela ganha muito peso, esse Isso. assoalho pélvico, ele vai lidar com aquele peso gigante aqui, e ele não vai aguentar. Então, essa mulher, na gravidez, ela pode ter escape de xixi também, Sim, certo? sim. Tá bom.
Bom, aí passou no parto normal, pode ter a abertura, e aí existe como melhorar tudo isso e tal, tal, tal. Quando chega aqui na menopausa, você tem um músculo que já está ficando flácido por causa do envelhecimento. Isso. E fora isso, tem uma questão hormonal e o hormônio, a queda do estrogênio também, você fica mais ressecado, né? O Isso, assoalho pélvico, tá? Tá, exato. tá Então, bom. assim, não é só músculo. Então, o músculo é só uma das coisas que acontece no assoalho pélvico. Então, Ah, a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é perda de massa muscular, tá? Então, você tem a certo. sarcopenia do assoalho pélvico. Você tem a secura vaginal, né? A pele mais fina, que a gente chama de Hum, atrofia genital. O que a atrofia genital, né, tem a ver com a incontinência urinária? hum, Tem tudo a ver. hum, O suporte que fica embaixo da vagina, da uretra, é também a vagina, né? Então você tem alguns ligamentos ali, que aqueles ligamentos perdem força, aquela vagina mais fina também perde força e vai fazendo com que aquela bexiga ela acaba, vamos dizer, caindo, né? Ou se hum, mobilizando com mais facilidade, tá? E nesse sentido, alguns tratamentos que melhoram o colágeno, elastina, circulação sanguínea são muito bem-vindos. Dentre hum. eles, a gente tem energias vaginais, então entra laser, radiofrequência. Se a gente associar energias vaginais com o uso de hormônio local, você está Hum. até potencializando essa ação, porque você está dando a matéria-prima que ele precisa ali para formar o colágeno e toda essa sustentação. E associado a isso o exercício de assoalho pélvico, né? Aí você já teve um combo aí para realmente fortalecer esse assoalho, tá? Tem uma pergunta aqui, uma pessoa falou, minha mãe teve minha irmãzinha com 45 anos. A gente sabe Uhum, que é possível, 45 até 50, como a Cláudia Raia teve, mas que uhum, não é indicado, porque nem toda mulher tem um organismo que nem Cláudia Raia dançou a vida inteira. Ela deve exato, ter músculo até a alma, né? exato. Na verdade, Tem não músculos é que a tão gente nem tem. não é que eu nunca vou ter, mas não é tão simples assim. O que ele falou de ter filho com 45 anos, de repente um parto normal, também pode ser, Uhum. pode provocar, né? Algo Você assim. tem a chance de lesão de assoalho pélvico num parto normal é ligeiramente maior do que uma mulher de 30 e poucos anos, tá? Tá. Porque você tem um processo de tanto de elasticidade, né? Então, quando a mulher tá lá nos seus 30 e poucos anos, você tem colágeno, você tem elastina Hum, e você passa por modificações gestacionais que permitem essa abertura do assoalho pélvico com um hum, mínimo de lesão. E depois que você tem o parto, você tem a recolocação dos órgãos. A elastina puxa os órgãos de novo ali para juntar e você voltar com seus órgãos tudo no lugar. Para quem já está na perimenopausa, então 45 anos, provavelmente já está na já, peri ou, já, no início né? dos sintomas, é. E aí você já tem perda de colágeno, de elastina, então a chance de ter alguma lesão, porque ele não tem a matéria ali para você ter a expansão do canal vaginal, é muito maior. Então, você tem mais chance de lesão e também menos chance de você ter o retorno desses órgãos no lugar depois do parto. Então existe mais risco, Então, tá? a mulher Dentre que quer todos os ter. outros riscos, esse daí Então, a também mulher existe. que de repente está com 30, 35, ela fala assim: ah, eu quero ter filho mais velha. Ela também tem que se preparar para Preparar. poder gerar esse filho, que não vai ser. Exato. Ela vai ganhar Então, assim, mais peso. Então, o que a assim, gente super orienta para quem é mulheres que vão engravidar acima de 45 anos. Independente do tipo de parto, fisioterapia de assoalho pélvico desde o começo da gestação ou até antes da gestação como preparo. hum, Não engordar, né? Então, o máximo que a gente fala aí para engordar seria uns 9 quilos. Tá certo que algumas gestantes engordam um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, eu mas a engordei gente vinte e tenta não cinco engordar quilos. tanto. Ah, ah. E controle de eventuais doenças que podem acontecer, que são mais frequentes nessa fase, tem mais chances de ter diabetes, e aí quando tem diabetes, tem mais chance de ganho de peso, de polidrâmino, feto mais gordinho, então a gente evita isso. Vamos falar do peso
peso, já que você falou do peso, assim, falei ontem isso, ninguém quer falar assim, a gente quer que todas as pessoas tenham seus corpos e tudo, mas é muito importante estar no peso saudável, porque esse peso, ele realmente, ele pode impactar de uma forma muito negativa, coisa que você não está nem vendo, não é verdade? Você não está vendo que está lá no seu assoalho pélvico, né? Exato. E ele, chega uma hora, ele não vai segurar isso aí, esse peso. Sim, e é isso eu vejo assim claramente com as minhas pacientes, porque infelizmente o processo da menopausa às vezes vem com ganhos de alguns Vem. quilinhos. Alguns não, vem com Alguns é, é, a- muitos. alguns E muito assim porque você fica mais, sua, você fica vai e mais faz o mesmo difícil para exercício. perder. Por Precisa ter muita mais que você se persistência esforce, mesmo. é. E aí, com isso, ela nota, ela vê nitidamente, assim, eu até perdia uns escapes de xixi de vez em quando, mas depois que eu ganhei esses meus 10 quilos, porque às vezes elas vêm, ai, ganhei 10 Hum, quilos, eu comecei a piorar dessas incontinências urinárias. Você tá forçando mais aquele assoalho pélvico que já está fraco. Então, hum, a chance de, inclusive, você dar alguma lesão que não existia é maior. Então aí a gente vai pegar no pé ali para emagrecer e às vezes até precisa de uma conduta cirúrgica, né? Porque a gente passamos por tudo isso, né? Ela fez a mudança de estilo de vida, ela fez exercício de assoalho pélvico, ela fez o laser, fez terapia hormonal, tá linda e maravilhosa, mas continua perdendo xixi. São os casos que a gente acaba indicando cirurgia mesmo, tá? Eu tenho uma amiga que fez e ela se sente muito incomodada porque na hora da relação sexual, de repente, saía, entendeu? Exato. E é muito, né, desagradável. Exato. E assim, e algumas mulheres, às vezes, até nem chegam tão longe aí para fazer a cirurgia. Falam assim, doutora, não aguento, não tenho mais qualidade de vida, não consigo fazer a fisioterapia, não dá. E às vezes a gente acaba indicando, a fisioterapia ela é boa mesmo depois da cirurgia, tá? Mas às vezes a gente acaba até antecipando essa indicação cirúrgica pela qualidade de vida da mulher. E sempre numa cirurgia a gente tem que avaliar porque a incontinência urinária, ela às vezes é a ponta do iceberg. Então, às vezes, ela Hum. só vem com a perda urinária, e aí eu venho fazer a avaliação, aí eu vejo que a bexiga tá fora do lugar, que o intestino tá fora do lugar, que o útero tá caído, mas ela só não percebeu porque ainda não caiu para fora da vagina. Mas tá Mas tudo cai? fora. Tem pacientes que vêm com a bola para fora da vagina, que é o Meu útero, é a Deus do bexiga. céu. Então tem paciente, e às vezes ela só vai se tocar depois que já caiu mesmo, depois que ela vê, que ela sente aquele órgão para fora da vagina, aí ela fica assustada, né? Eu, eu tenho uma pergunta, como é essa cirurgia? Eu quero que você fale. E a segunda Uhum, coisa é a infecção urinária, que tem muita pergunta aqui de infecção urinária, menopausa e tudo. Mas perfeito. já que você está na Uhum. cirurgia, como que é feita essa cirurgia? Uma cirurgia que não tenha prolapso, que é só incontinência urinária, eu Hum. geralmente opto pela cirurgia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que chama sling. Ela é uma cirurgia que a gente coloca uma faixinha fininha de polipropileno, então é um material sintético, que a gente coloca via vaginal. Será que eu tenho uma. Quer mostrar? Quero, que é sempre bom mostrar para a gente entender do que está falando. Peraí. Eu também gosto de ver tudo, desde pequena. Porque senão eu não. E eu falo, não, me mostra, porque eu preciso ligar os pontos, Exato. sabe? Eu vou falar para você, assim, eu tinha aula com os meus professores, eu não entendia nada do que eles falavam. Daí eu estudava, daí eu criava uma forma de visualizar. Ah, entendi. E assim, eu explico assim, porque é assim que eu entendo também. Então, assim, ó, vamos supor que esse daqui, então, é a bexiga, tá? Então, aqui é a uretra, que é onde a gente tem que fazer uma maior pressão aqui. Porque o que está acontecendo é que quando faz força, a uretra não está dando conta e está saindo xixi. Hum, Essa técnica, o que ela faz é melhorar o suporte dessa uretra. A gente hum, entra com uma faixinha sintética via vaginal e hum, engloba essa uretra e faz como se fosse uma caminha para essa uretra aqui, tá? hum. Na hora que a mulher faz força, ela tosse, espirra, essa uretra ela é Vai meio que segurar. esmagada aqui. E aí você não perde, porque ela Hum, fecha, tá? Então, essa é uma cirurgia que demora 15 minutos. A hum, paciente, geralmente, ela tem uma melhora praticamente imediata, né? Porque ela saiu de lá, ela tossiu, ela já não perde mais xixi.
O chato dela, eu acho que é as restrições pós, porque como essa faixinha a gente acabou de colocar, a gente deixou no lugarzinho certo, levou uns pontinhos e tal, para ela não sair do lugar, o tempo de cicatrização é de 40 dias. Então são 40 dias para ela não fazer esforço físico intenso. Pode até fazer caminhada, fazer exercícios leves, mas pegar pesado e ir na academia a gente não orienta. Não, mas pode deixar, porque a maioria aqui não gosta, tem que forçar para ir na academia. Exato, ela Pode se fala, falar que vai obrigada, ficar 40 dias, graças a Deus, aí, ó, não posso, o não médico posso. não deixa fazer Infelizmente. exercício. Infelizmente, a gente ainda pensa assim, né, Exato. doutora? Essa Infelizmente. seria a cirurgia mais simples que a gente tem. A gente, Hum. se tiver algum tipo de prolapso, geralmente a gente tem que corrigir esse prolapso. Que se os tecidos que estão suportando a bexiga ainda estiverem íntegros e bons, só rompeu porque rompeu no parto. A gente consegue fazer uma cirurgia só para dar ponto ali e fechar aquela situação que tem um órgão roto. Mas tem situações em que aquele tecido ele é muito ruim. Na mulher na menopausa é na maioria das vezes, porque ele perdeu o colágeno, não tem, aquele tecido é muito ruim. Então a gente às vezes precisa substituir por tela também, tá? E aí nessa situação a gente prefere fazer uma cirurgia robótica. Então entra com uma canulazinha no umbigo, duas no lado direito, uma do lado esquerdo na barriga. E aí o robô, com as pincinhas lá do robô, é que vai lá, a gente, claro, é a gente que manipula o robô, né? A gente que opera, e coloca a faixinha, e é uma faixa, e aí pegando de novo essa faixinha, ela vai recobrir a vagina. Então o que tá ruim no prolapso é que ao longo da vagina, o tecido que recobre aqui, ele tá muito fraco. Então todo esse tecido ele é recoberto por uma tela, e aí com isso na hora que você faz força, tosse, espirra, o órgão não sai do lugar e a vagina fica bonitinha, a relação sexual normal, ela volta a ter a vidinha dela normal. Então são técnicas muito boas que melhoram muito a qualidade de vida. Eu acho que não deve ter no SUS, né? Mas eu tenho que perguntar. Tem? Olha, no SUS a gente tem essa tela que eu falei, que é a tela do prolapso, ela não é disponibilizada no SUS. E a tela, até quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas, a faixinha de sling, elas eram doações. Então, doações dos laboratórios para a gente colocar. Então, de fato, o acesso para esse tipo de cirurgia no SUS, ele é presente, mas ele é muito restrito. Tá? Entendi. Só quando realmente... A maioria das vezes que você vai fazer uma correção pelo SUS, você não vai usar tela. Né? São cirurgias preferencialmente vaginais, então tudo via vaginal. São cirurgias boas, a maioria dá certo, mas tem sim um alto índice de recidiva, porque algumas pacientes está na cara que ela precisaria de uma tela. E a gente não tem isso no SUS. Por isso que a gente precisa eleger mulheres. Isso não é uma campanha política, e também nem eu vou me candidatar, mas a gente precisa eleger mulheres que lutem pela gente, que a gente consiga ter nos órgãos públicos esse tipo de tratamento. Porque, assim, os caras, assim, até por ignorância, eles não vão pensar na nossa bexiga caída, não vão pensar nisso. Né? Mas uma mulher estando lá, uma mulher vai pensar, obviamente. Uma coisa Vamos falar que de tem no medicina. SUS, só rapidinho, em relação a prolapso, uma coisa que tem no SUS e que às vezes eu até indico no consultório, dependendo do caso, é pessário. Eu não sei se você já ouviu falar de pessário. Não, vou tirar os... Pessário, ele é um dispositivo que a gente coloca dentro da vagina para mulheres que têm esse prolapso. Então tem bexiga caída, útero caído, intestino caído, e a gente ou ela não pode fazer uma cirurgia por algum motivo, seja por questões financeiras, seja por questões de saúde, ou ela não quer, ela não está no momento, ou ela vai fazer uma cirurgia, mas não vai fazer agora, vai fazer no ano que vem. Então aí a gente indica pessário. Tem vários tipos, esse daqui seria só para mostrar vários aqui. Tem algumas que se assustam com um tipo de coisa aqui que a gente coloca na vagina, mas é basicamente isso. Ele é feito de um material sintético de látex, tá? A gente coloca dentro da vagina, a gente dobra bonitinho assim,
coloca dentro da vagina e ele fica numa posição em que ele segura. Então, ele, como se ele fizesse o suporte mesmo. Ele segura a bexiga aqui, segura o intestino aqui, e aí eles não saem do lugar, tá? Então, é uma possibilidade, não é... É paliativo, não é curativo, mas pelo menos melhora a qualidade de vida da mulher enquanto ela está com prolapso e ainda não tem a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico. Isso numa relação sexual pode sair de Tem alguma que forma? tirar. Pra ter relação sexual, tem que tirar. É. Com Até tem. o Até... diafragma, o método contraceptiva, eu usei Isso. uma época Só que ele é lá no passado. maior que o diafragma, tá? Ele não fica lá no fundinho. Até tem alguns médicos que falam, não, pode ter relação. Todas que tiveram relação com o pessário se incomodaram, porque é muita coisa lá dentro. Então, acaba tendo que tirar mesmo. Entendi. Vamos lá. Aumenta a infecção urinária com a mulher na menopausa e por quê? Sim. Eu falo que infecção urinária, quando é uma infecção única, às vezes, um descuido, a bactéria entrou, foi lá, pronto, acabou, a gente trata e não pensa mais nisso. Na mulher na menopausa, ela já tem alguns riscos para uma infecção urinária crônica, que é aquela que acontece de repetição. A gente, para considerar de repetição, seriam duas infecções em 6 meses ou 3 em um ano. Eu não Eu não sei. sei por que tá acontecendo. Esse Instagram, ele vai cada Não hora sei ele por faz que você tá fazendo essa bola. bexiga. Tá, fala de novo, doutora, porque eu só olhei as bexigas aí. A gente fala que infecção urinária de repetição vai aparecer de novo. São 2 infecções urinárias em 6 meses e 3 infecções urinárias em um ano, tá? Tá bom. E aí, o que acontece na menopausa é que com a queda do estrogênio, você tem aquela atrofia que a gente conversou da mucosa, e não é só da mucosa vaginal, são de todas as mucosas do nosso corpo. Até, então, se você for ver gosto, ele muda, o paladar muda, o intestino funciona diferente. Então, assim, são todas as mucosas do nosso corpo que mudam, e da urinária também. A mucosa fica mais fina. Então, aquela uretra que antes ela ficava fechadinha, por causa do assoalho pélvico, por causa do esfíncter, e porque aqui dentro ela tem uma mucosa saudável, agora essa mucosa tá fina. Então, por mais que às vezes a gente faça exercício de assoalho pélvico, o laser, às vezes ela não consegue fechar o suficiente, tá? E facilita a entrada de bactéria, né? Além da incontinência urinária, entra mais bactéria. Algumas pacientes tem vários tipos de gatilhos para ela fazer, para essa bactéria entrar. O principal é a relação sexual, porque você tem uma fricção aqui na região, é uma região que já está mais suscetível. E aí, com isso, você tem a entrada de bactérias, isso com todas as mulheres, mas nesta mulher, ela não tem a proteção que a mulher com hormônio tem. Então, ela não tem essa pele muito fina, além de ser um caminho de entrada da bactéria, é mais fácil da bactéria grudar. Então, mesmo que você fale, olha, depois da relação sexual tem que fazer xixi, a bactéria já grudou. Então, assim, infelizmente, é uma situação que a gente tem que começar a melhorar essa mucosa de outras formas, tá? E uma situação que ainda piora é o uso do antibiótico. Então, quando você usa antibiótico, você mata a bactéria, mas você também danifica a mucosa. Então, você facilita a próxima infecção urinária, além de você piorar a sensibilidade das bactérias aos antibióticos. Então, parece que é um caminho sem fim, porque você vai usando antibiótico, daqui a pouco tá com infecção urinária de novo, e daqui a pouco de novo. Então, às vezes, a gente tem que dar um stop aí, né? E aí entram todos os tratamentos, a gente meio que vai com todos os tratamentos em conjunto. Vamos fazer a fisioterapia, vamos fazer o laser, vamos fazer o uso do hormônio local, vamos fazer profilaxia, que hoje a gente tem que a gente chama de imunomodulador. Então é o uso de... Parece vacina, mas não é, né? Porque a maioria das bactérias que causam infecção urinária são bactérias do nosso próprio corpo. Então o que a gente usa são uma modulação do seu sistema imune para que você não deixe essa bactéria trazer uma infecção urinária para você, mas ela não vai sair do seu corpo, né? Então a gente tem esses imunomoduladores que ajudam bastante. O famoso cranberry, ele é fantástico, tá? Então ele
O cranberry, ele tem uma substância que na parte urinária, vamos dizer que ele compete com a bexiga para grudar na bactéria. A bactéria, na hora que a bactéria entra, ela olha para a bexiga, ela olha para o cranberry e gruda no cranberry, tá? Então, leigamente explicando mais ou menos assim, tá? Porque o que acontece é que quando você usa o cranberry, você tem uma aderência maior da bactéria no cranberry e no próximo xixi essa bactéria tem uma tendência de ir embora. O grande problema é que o cranberry vai, dependendo da dose que você usa, a gente tem umas doses já pré-estabelecidas para infecção urinária de repetição, ela tem 12 horas no seu corpo. Então, aquelas 12 horas você está protegida, mas depois não está mais. Então, para Tem que uma você... pessoa que falou que toda noite tem que usar aqui, ó. Deixa eu ver. Isso, a gente faz profilaxias ou diárias ou 2 vezes ao dia, para que tenha realmente um efeito aí de longo prazo. E para situações de risco, então, por exemplo, a paciente ela fala, toda vez que eu tenho relação sexual, eu tenho infecção urinária. É a situação que eu vou dobrar a dose. Eu vou usar uma dose dobrada do cranberry pós-relação sexual, porque eu sei que ali entrou bactéria. Eu quero que aquela bactéria vá embora para ela não ter que usar antibiótico. Algumas situações a gente até usa antibiótico pós-relação sexual. Eu preferencialmente não gosto, porque quanto mais você usa antibiótico, mais você está dando um passo para trás. Então eu deixo para o último caso. Às vezes tem que usar, mas eu prefiro não é a minha primeira linha de tratamento. Doutora, o que essa mulher pode fazer desde cedo para se precaver, entendeu? Por exemplo, a mulher tem 40 anos, 42. O que ela pode fazer, ela deve fazer para precaver isso aí? Porque assim, daí você vê quando ela fica mais idosa, você vê essas senhorinhas, elas vão para o hospital toda hora com infecção urinária. Exato. Se a gente estiver conversando aí com as mulheres 40 a mais, já está na hora de começar a fazer exercício de assoalho pélvico. Já era para ter feito antes, mas tudo bem, ainda dá tempo. Para a gente começar a fazer prevenções para não ter esse tipo de situação, tá? Para diminuir a chance de ter esse tipo de situação. Então, exercícios de assoalho pélvico, se você tem alguma dúvida de como encontrar esse assoalho pélvico, como faz, o fisioterapeuta é o melhor especialista para ajudar. Então, super vale a pena, mesmo que seja para você iniciar os seus exercícios e depois você faz sozinha. Se você começar a sentir os primeiros sintomas do climatério, da perimenopausa, busca um médico, veja se você é uma candidata à terapia hormonal. A gente sabe que a terapia hormonal, para quem não tem contraindicação, ela é excelente em todos os sentidos, inclusive para o assoalho pélvico. Então, o quanto antes a gente começar, o quanto antes a gente vai prevenir, porque existem algumas lesões pela falta do hormônio que às vezes começam a ser irreversíveis ou muito difíceis da gente correr atrás. Então, quanto antes a gente fizer isso, melhor, tá? E assim, estilo de vida, né? Então, a gente falou o quanto que o estresse pode às vezes dar essa bexiga hiperativa. Então, o máximo que a gente conseguir ter nosso estilo de vida aí de alimentação, exercício físico, sono, controle de estresse, isso também participa da saúde do assoalho pélvico, como de outras saúdes aí do nosso corpo também, tá? Agora, se a gente estiver falando já na mulher que está nos seus 50 a mais, ou às vezes até 60, se ela não fez isso até agora, pode ser que ela já tenha algum tipo de lesão e que isso seja um pouco mais difícil de começar a ver resultado, mas tem luz no fim do túnel. Então, assim, tudo isso que eu falei, que a gente fazendo nessa mulher que já está com o assoalho pélvico mais fraco, com a pele mais fina, é um processo mais lento e gradual, mas fica bom, a mulher vai ficar boa. Tá? Então, não desista, porque perder urina não é normal, infecção urinária de repetição não é normal, e é possível você ter qualidade de vida em qualquer momento da sua vida, desde que a gente consiga olhar para a nossa saúde de uma forma diferente. Doutora, você sabe que não tem pessoas especialistas como você pelo Brasil inteiro, porque a sua especialidade não é uma especialidade recente.
né? Uhum. E quem essa mulher deve procurar? Ela deve ir primeiro no ginecologista, Uhum. ou no urologista ou na Uhum. urologista? Tá. Provavelmente essa mulher ela já tem o seu ginecologista de confiança. Eu acho que ele é o ginecologista acaba sendo meio que o É, carro-chefe ali, né? Aquele é o médico da família, médico da família, a ele vai ver o médica da botão. família, né? Geralmente esse ginecologista, ele já consegue, ele foi treinado, apesar de não ser especializado em uroginecologia, ao longo da formação dele, ele foi treinado para avaliar assoalho pélvico, para avaliar incontinência urinária, então ele tem alguns conceitos que ele já consegue de imediato já trazer para as mulheres, que seja fisioterapia, ou ó, você tem prolapso, você não tem, então ele consegue dar esse geral. Se a mulher, ou nessa avaliação, né, viu que tem alguma lesão, que de fato, assim, olha, fiz o que ele me mandou, não deu certo, ou se realmente já quiser ir direto para o especialista, o uroginecologista é o melhor especialista para esse tipo de situação. O uroginecologista, ele pode ser um ginecologista que se especializou em uroginecologia, ou um urologista que se especializou em uroginecologia. Tem uma conversão aqui de especialidades, tá? Eu sou Você é o ginecologista. quê? Eu Você é sou, gine... ginecologista? eu sou ginecologista. No meu consultório, eu atendo ginecologia geral, mas também por ser especialista em uroginecologia, eu recebo muitas pacientes de colegas ginecologistas que vêm tratar a parte urinária comigo e depois elas voltam com o ginecologista dela de origem. Tem algum lugar, algum site que seja seguro para achar fisioterapeutas pélvicas? Tá. Como que essa mulher acha? Você falou assim, basta ir, né? Tem que ir na fisioterapeuta pélvica, ela consegue avaliar, né? Ela Sim. tá pelo Brasil aí. Tem alguma associação que ela possa ir lá ver? Olha, essa, ou não? É porque assim, como eu tô na área, eu conheço várias, assim. Eu falo assim, me indica uma, eu Sim. digo essa. Eu tenho várias, assim, adoro. As fisioterapeutas são as minhas grandes aliadas. Infelizmente, assim, pelo convênio, acaba sendo mais difícil. Existem fisioterapeuta pélvica pelo convênio, mas acaba sendo um pouco mais difícil porque, às vezes, a troca do ginecologista com o profissional é mais difícil. Mas, enfim, ela consegue sim pelo convênio. Ela consegue. Aqui na clínica, por exemplo, eu tenho duas fisioterapeutas pélvicas que trabalham junto comigo, tá? Sim. E a grande maioria dos obstetras também hoje em dia tem trabalhado com fisioterapeutas pélvicos, porque as fisioterapeutas pélvicas elas trabalham, como elas fazem a fisioterapia ao longo da gestação, no parto, às vezes trabalham até como doulas, elas estão nesses lugares também, Uhum. tá? Tem crescido bastante, graças a Deus, o número de Tem, tem, fisioterapeutas pélvicas. Isso é uma tem. vitória, tá? Porque não é uma profissão fácil e assim, e as mulheres precisam. Como eu já disse, uma a cada 3 mulheres perde xixi. Não dá, é muita gente que precisa. E vai aumentar. Se ela não fizer nada, essa perda vai aumentar, né? Exatamente. Então, a gente, em vez da gente ficar com tanto medo que aconteça e não quer falar, muitas vezes, né, tem vergonha de falar, a gente precisa ter informação para trabalhar ou na prevenção ou atuar no momento de uma forma assertiva, né? Porque Uhum. senão fica para um lado, para o outro, para o lado. Eu vou fazer uma pergunta de uma mãe aqui que eu fiquei porque não é da live, mas é importante, né, para ela e às vezes a pessoa não tem Tá. informação, né? Olha, uma adolescente que faz xixi às vezes na cama, o que precisa fazer? Vamos lá. São várias situações de incontinência urinária na mulher jovem. Se ela tem essa incontinência urinária desde a infância, vale a pena avaliar se ela tem alguma malformação no canal urinário, que às vezes tem alguma derivação, o ureter não vai no lugar direito, enfim. Então ela tem que fazer essa avaliação física mesmo, para ver se tem alguma malformação. Muitas mulheres começam a ter processos como a gente falou, né? O que desencadeia é a ansiedade, é o estresse, e o adolescente às vezes está passando por uma situação Tá, mais difícil, tá. e aí às vezes E ele não desencadeia isso. fala, E né? não Ele não. fala, não fala. Então, às vezes começa a ter esse tipo de disfunção. Então, mas E a avaliar mãe faz o quê? Leva numa ginecologista. pode ser em urgência.
uroginecologista mesmo. O uroginecologista também atende as meninas mais jovens. Tá bom, então perfeito. Doutora, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Ou você acha que a gente. Eu acho que a da dor no sexo. Eu E acho. aí, então, deixa eu só te perguntar uma coisa e a gente vai para dor no sexo. A Vamos gente tem lá. 10 minutos. Qual a diferença entre o exercício do assoalho pélvico que vocês, médicos e fisioterapeutas, dão e pompoarismo? Porque eu sei que Boa. as fisioterapeutas pélvicas, elas não gostam, elas não é um pau lascado, eu sei, mas eu não sei qual porque não Vamos lá. adianta o pompoarismo. Como que é? São Não adianta exercícios que para têm. esse tipo de coisa. Eles são exercícios que têm algumas semelhanças e têm algumas Hum, diferenças, tá? Semelhanças. Força, tônus, então você vai tendo coordenação. O exercício do polparismo, o que, que ele é? Você vai fazendo, você vai treinando as várias camadas musculares que você tem na sua região vaginal para contrair primeiro depois essa, para você fazer um movimento de sucção. E aí você vai succionando bolinhas, tem até uns pezinhos aqui para mostrar, então vai succionando as bolinhas, tá? hum, E você tem o outro movimento, que aí as fisioterapeutas odeiam, e eu odeio também, que é o de hum, expulsão. Então, toda aquela contração que você fez de sucção, você faz o contrário, e aí você expulsa aquela bolinha, tá? hum, Qual que é o grande problema de você fazer a força de expulsão? hum, Numa mulher completamente normal, que não tem nenhuma disfunção de assoalho pélvico, tá tudo bem, vida que segue. Numa mulher que tem disfunção de assoalho pélvico, então às vezes ela não sabe, às vezes ela tem uma bexiga caída, um intestino caído, ela tem um defeito de face ali. Ela tá fazendo o quê? Ela tá empurrando os seus órgãos para baixo num tecido que já está fraco. E ela pode piorar essas lesões, piorar prolapso, piorar a incontinência urinária. Então, esse tipo de exercício do pompoarismo a gente não indica dentro de uroginecologia. A gente indica só o primeiro, que é o de sucção, que é o que coloca a bolinha para dentro, tá? E esse é um dos exercícios de fisioterapia pélvica. Existem vários outros. Esse daqui que eu mostrei, ele é um cone vaginal. Você coloca dentro da vagina, ele tem vários pezinhos, então tem uns que você abre e vai mudando o pezinho aqui dentro, ou você compra vários aí, cada um de um peso diferente. Uma musculação, né? E aí hum. você vai cada vez mais aumentando o peso e ficando fortona, sarada, fazer um halterofilismo aí da região genital. Né? E com isso você vai melhorar bastante seu assoalho E, pélvico. e aí, você ia falar de dor no sexo, né? Vamos lá. Isso. Só para dar a dor no sexo, principalmente na mulher na menopausa, ela acaba sendo por essa atrofia nessa região. E o que acontece às vezes é que não só a atrofia, né, porque tá seco, não tem elasticidade, a região tá mais endurecida, todo o processo de dor existe um reflexo muscular. E às vezes ela tem um reflexo que a gente chama de vaginismo, né? Hum, Não sei se você já falar, já ouvi falar assim. que é uma contração involuntária do assoalho pélvico. Então, aí às vezes, até o assoalho pélvico às vezes está fraco, Hum, mas ele tem uma contração involuntária tão grande que ele fecha a vagina. Então, a hum. mulher já tem dor porque a pele, a mucosa tá ruim. E E é, essa contração involuntária dá mais dor ainda. hum, Então, é importante que a gente verifique, porque a maioria das vezes fala, a paciente na menopausa está com dor no sexo, vamos lá, vamos fazer um laser, vamos colocar um estrogênio aí que ela vai melhorar. E nem sempre é assim. Então é hum. importante a gente avaliar assoalho pélvico também, porque às vezes ela tem uma disfunção de assoalho pélvico, não porque ela está fraca, mas porque ela tem contração involuntária. Então é só um alerta para realmente ficar de olho. Tá, então dor no sexo farol amarelo. Ela tem que procurar realmente um médico, uma médica, né? Geralmente uma médica, né? A gente se sente mais Uhum. à vontade. Eu acho que mulheres que estão nessa minha fase, elas mudam, né? Geralmente a gente pega um médico homem, não que os homens não saibam, porque a gente lidou com homens a vida inteira, mas nessa fase da vida, esse homem ele não entende direito o nosso,
o calor, a indisposição, não conseguem entender direito. Eu percebo como é difícil para Uhum. os homens. Eles são aplicados até os médicos, mas eles não chegam, talvez, no psicológico da mulher, tudo. Então, as médicas, elas vão ajudar muito essa mulher nessa fase da vida. Eu acho que a gente Com certeza. conseguiu, né, falar um pouco de tudo, mas a doutora tem aqui o Instagram dela, eu vou deixar a live gravada. Eu peço para as pessoas que estão nessa live, por favor, compartilhem a live com as suas amigas, porque o grande objetivo da doutora é fazer vocês ficarem excelentes, né? Achar o que tá certo, o que tá errado, o que tá mais ou menos, o que tá flácido e tal. O meu objetivo é levar informação segura para outras mulheres, para que elas não cheguem sem informação nessa fase da vida e consigam fazer a prevenção, né? Não só do assoalho pélvico, os exercícios, mas de tudo que cabe a gente fazer. Por isso que eu fiz 12 lives na semana, que amanhã é o Dia Mundial da Menopausa. A gente precisa de informação, precisa conscientizar e tá na mão de vocês compartilhar. Nem eu vou jogar aí para vocês. Doutora, prazer. Bom, obrigada, Muito viu, bom. Maria Cândida? Eu queria te parabenizar por essa força aí de. Essa semana eu sei que você assim se jogou aqui para as lives e você fez um trabalho incrível, está fazendo, mas você no seu dia a dia inspira muitas mulheres, então eu te dou um parabéns aí, Obrigada. porque realmente é muito legal de ver aí todas essas mulheres inspiradas em você. É, todas as mulheres podem, todas as mulheres têm sua beleza, todas as mulheres têm a força. A gente precisa só acreditar que a gente tem, porque se a gente for lá no fundo, a gente tem. Só que às vezes a gente Tem. esquece que a gente tem, né? Então E vamos vamos lá para a gente juntas, ficar. né? Porque uma mulher segura a outra pra gente ir É isso junto. aí, uma puxa a outra. Doutora, um grande beijo. Agora eu vou Beijinho. pegar a doutora Carol, que vai falar de saúde dos olhos Ai, que chique. e porque a gente começa a não enxergar, né? Você já não Sim, enxerga. eu sei! Tá bom, então. Beijo, doutora. Beijo. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Já entro, gente. Peraí.